Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do Geek, é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história de um ser imortal, de uma coisa imortal, né? Chamado ele, ou Fushi, que é enviado à Terra sem nenhuma emoção, nenhuma identidade. Inicialmente ele acaba assumindo formas inanimadas, como rocha e musgo. Mas ao encontrar um lobo moribundo, né, ele acaba assumindo a sua forma e assim ele começa a sua jornada. Fushi aprende a sentir e a evoluir ao interagir com pessoas e lugares, ganhando a consciência e a capacidade de se transformar em outros seres, que ele acaba encontrando pelo caminho. Eu estou falando de Para a Sua Eternidade, então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Fushi, ele continua em dúvida sobre o que ele deveria fazer, né? E a formatura estava se aproximando, a formatura dele estava se aproximando. E o Fushi foi colocado na turma da Mizurra, né? Como o Fushi foi colocado dentro da turma da Mizurra, a turma da Mizurra era o pessoal do último ano. No caso, ele também iria se formar. Nisso, todos estavam falando o que eles iriam fazer, né? Todos ali estavam discutindo sobre o que eles iriam fazer dali pra frente, né? Dentro do clube. O Yuki pergunta pra Mizurra pra que universidade ela iria, né? Depois da escola. Ela fala que vai pra uma em que o Yuki não conseguiria entrar, nem se tentasse, porque é uma faculdade de riquinho, né? A mãe dela é um pouco mais da classe média alta, eu acho. E o Fushi entra na sala do clube de ocultismo e pergunta sobre o que eles estavam falando. Eles acabam falando que eles estavam decidindo o que eles iriam fazer no futuro. O Fushi fala que o Bon iria decidir por ele. Mas a Hana já chega discutindo, né? Falando, ó, quem tem que decidir o seu futuro é você mesmo. Apesar de que ele não sabe muito bem, né, o porquê que ele tá nesse mundo. Só o cansaço já sabe o próprio destino do Fushi. Porque ele tem observado ele lá desde o começo, né? E aí com isso ele volta a pensar no que o Kanzatsu-chan tinha falado pra ele no episódio anterior, que ele deveria assumir o manto de Kanzatsu-chan. E ele acaba voltando a ficar pensativo sobre isso. Até que o cavalo aparece, né? Então o Fushi tenta dar um nome, mas ele só consegue pensar em nomes que representam comida, igual o anime do Goku, né? Que o Goku dá o nome do primeiro filho dele de Gohan. Gohan é arroz, né? Então, mano. E aí, com isso, ele acaba fazendo o cavalo fugir dele. Mas ele acaba vendo uma coisa, que seriam os aviãozinhos que o Kanzatsu-chan / Satoru tinha feito. Mas ele tinha colocado meio que uma cara ali. Só que aquilo estava morto. Ele acaba indo confrontar ele. E aí ele volta a falar que ele, no caso, o Fushi, poderia fazer o que ele quisesse quando assumisse o posto do Kanzatsu-chan. E aí ele começa a ficar pensativo. Ele poderia trazer as pessoas que morreram em batalha por ele, né, de volta. E finalmente o dia da formatura acaba chegando. O Fushi acaba sendo cercado por várias mulheres, né, porque todas as mulheres ali da escola tinham se apaixonado pela beleza do Fushi, né. O Fushi acaba sendo um galã dentro da escola, né? Muita gente não conhecia ele, né? E quando ele apareceu ali como um estudante, né? Ele acabou chamando muita atenção, apesar de que o Yuki não gostava muito disso, né? Ele ficou tão irritado que as pessoas se aproximaram dele para perguntar do Fushi, o Fushi acaba aparecendo. E aí as mulheres acabam cercando o Fushi, né? Pedindo os botões, né? Porque ali dentro das formaturas, dentro do jeito dos formandos ali da escola, dentro da cultura japonesa, eles, quando eles se formam, né, eles acabam, alguns homens, né, eu não sei se mulheres eu acho que não muito, mas homens, eles dão os botões do uniforme para as mulheres assim que pedem, né, como se fosse uma lembrança, né, meio que fosse uma lembrança da passagem deles por ali, por aquelas bandas, pela escola, né? Então as meninas que eram basicamente calouras, né, ou secundárias, o pessoal do segundo ano, eles tinham se aproximado do Fushi para pegar um desses botões, né?
Tanto que o Yuki já sabia o que elas estavam querendo, né? O que elas estavam atrás. Ele simplesmente arranca um dos botões da blusa do Fushi e joga para elas irem pegar, né? E ele acaba tomando a sua decisão, né? Ele decidiu que não iria assumir o posto do Kansatchi. Ele falou, não, eu não quero ser, porque isso acabaria me trazendo um pouco mais de solidão, né? E tudo mais, né? Então, ele decide não fazer isso, né? E o Jornal do Ocultismo tinha sido tirado ali do mural. O Fushi tinha conseguido meio que analisar aquilo ali, porque ele consegue trazer várias coisas, né? Então, ele acaba distribuindo todos os jornais pelo mundo, né? Não, é ali pelo Japão mesmo. E ele acaba falando que tinha tomado, né, uma decisão, só que depois disso o Yuki acaba criando um canal para falar sobre os Knockers, para fazer o mundo inteiro gerar um reconhecimento por eles, e assim o mundo inteiro acaba reconhecendo a existência deles, né, a presença dos Knockers ali dentro do mundo, fazem bichos de pelúcia, travesseiros e tudo mais, né? Pra vender, eu acho que até o Yuki tinha pensado nisso e criado um estoque inteiro na casa dele, né? E aí depois eles ficam perguntando o que eles poderiam fazer ali, porque o garoto que era o Knocker decide se expor. Só que a própria irmã dele acaba ouvindo, né? Ele acaba indo atrás, né? Pra explicar, ela entende que ele é a mesma pessoa, que ele não mudou nada, né? Ele só tem essa diferença, né? Ele praticamente não é um ser de outro lugar, né? Dentro do corpo de um humano, né? Com isso ele pode fazer várias coisas extraordinárias. E aí com isso, depois dele se expor, né? Depois dele mostrar o rosto, ele acaba sendo perseguido por pessoas más, né? Mas ele também tem aliados. Com isso ele acaba, né, tendo aliados. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu te esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.